eu gostava que a minha cidade, o Porto, fosse o local do mundo onde as pessoas são mais felizes. Isto é um sonho, eu tenho noção que é muito difícil e tenho também a noção que não é um Presidente de Câmara que decreta a felicidade das pessoas, não é? Mas acho que a Câmara pode ter um papel a criar condições para que as pessoas possam encontrar a sua felicidade. E por isso é que tenho esta visão muito associada ao bem-estar, cidade como comunidade, porque também ninguém é feliz sozinho, não é? É muito importante sabermos viver todos juntos. O que é mais fácil, acabar com a corrupção em Portugal ou com a fila para entrar na livraria Lelo num domingo? Pedro, muito obrigado por aceitares aqui o convite de vir a este podcast. É um gosto muito grande para mim. Foste o primeiro a aceitar o nosso desafio. É verdade, sabias? é verdade. Obrigado. Cheio de vontade, É um curiosidade. Começamos já aqui com um momento que é o nosso momento de quebra-gelo. Momento extremamente agradável. Extremamente. Pedro já estava ali a sentir o som, já havia a mãozinha. Já estava Já dá para dançar. no ritmo. Grande intro, sim senhor. Gostei muito. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Eventualmente, se tiveres que desenvolver mais um bocadinho, está tudo bem, mas a intenção é esta. Muito bem. Quando eras criança, Pedro, qual era o teu desenho animado favorito? Sei lá, é um clichê um bocado ridículo, mas é aquele do Popeye, talvez fosse por aí que eu... É um clássico, é um clássico. Talvez. Se o Porto fosse uma startup e tivesses 30 segundos para atrair os investidores, o que é que dirias? Para começar, que o Porto é de forma absolutamente inequívoca a melhor cidade do mundo em praticamente todos os aspectos. Que tem valências, recursos, tudo aquilo que normalmente se caracteriza como uma grande cidade, uma excelente cidade, tem o tamanho certo e, portanto, não tem os defeitos das cidades megalómanas, mas também não é propriamente uma pequena aldeia onde falta muita coisa. Agora, tudo isso é verdade, mas aquilo que distingue o Porto é, de facto, a alma que se sente nos portuenses, nos tripeiros, não é? E isso é único. Nós não é por sermos diferentes, não tenho a certeza se deste ponto de vista somos melhores, mas somos únicos. E para quem conhece Porto, acho que não troca por mais nada. É verdade, é mesmo fantástico essa característica, é incrível. És mais time bifana ou time francesinha? Francinha, claramente. Muito bem. Ok. Num churrasco da vossa coligação, quem fica na grelha? O socialismo, o Estado ou a sardinha? A sardinha, acho que para grelhar é isso. O socialismo a gente trata de outra maneira, não é? E o Estado promovemos de outra maneira, não é? Ok. Muito bem. Qual é o teu ídolo ou referência? Pá, só posso dizer né? Não, é assim, pronto. Esse é que é difícil, não é? Portanto, não tem que ser só um. Pronto, mas eu de facto tenho referências muito diversificadas em muitas áreas, não é? Eu se tivesse de dizer tenho que dizer, também aqui será um clichê, mas estou a ser absolutamente genuíno, é o meu pai. Meu pai já faleceu, mas de facto continua a ser uma referência, principalmente do ponto de vista moral. Eu nem é tanto por aquilo que fez, que fazia, do que conquistou, dos sucessos. Quer dizer, é aquele o farol, não é? Quando nós temos aqueles dilemas éticos de dizer o que é o certo, o que é o errado, o que é que devemos fazer. Okay. Eu lembro-me aí de o que é que o meu pai faria numa circunstância destas. E eu acho que é o legado melhor que se pode deixar, e se eu puder deixar uma coisa parecida às minhas filhas um dia, acho que me realizo também. Não é? Incrível. Mais importante para o Porto, mais ciclovias ou mais lugares para estacionar sem irmos à falência? Mais ciclovias, claramente. Porque nós precisamos de entrar numa tendência, que evidentemente não se vai conseguir de um momento para o outro, não é? Mas numa tendência de reduzirmos o número de automóveis na cidade, em geral, e depois reduzirmos o número de automóveis estacionados, porque o espaço público tem que ser ocupado de outra maneira que não seja com carros parados, não é? Eu bem sei que isto é muito difícil hoje em dia, porque os transportes públicos ainda não têm a qualidade, o conforto, a acessibilidade que deviam ter, que os espaços para andar a pé, para andar de meios suaves, seja bicicletas, ou trolleys, ou skates, ou o que for, não é? Ainda não é fantástico, mas acho que o caminho tem que ser esse, não é? O que é mais fácil, acabar com a corrupção em Portugal ou com a fila para entrar na livraria Lelo num domingo? É uma pergunta que hoje em dia não tenho a certeza qual é de facto a resposta. Sim, é uma difícil. Mas eu, apesar de tudo, acho que infelizmente é mais difícil acabar com a corrupção. Digo isto com muita pena, mas é porque
há sistemas burocráticos que estão montados de tal maneira que favorecem a corrupção. Portanto, já não é só uma questão simples de se ter uma atitude mais forte contra a corrupção. Às vezes é mesmo preciso destruir alguns sistemas que estão instalados. Não é? Qual era a tua estratégia favorita nos tempos da Microsoft? Ctrl-C, Ctrl-V ou Alt F4 para reuniões mais complicadas? Eu usava ambos com muita frequência, não é? E ainda uso hoje em dia, não é? Porque apesar de já não trabalhar lá, acho que todos nós vamos usando, pronto, essas teclas, digamos assim, não é? E portanto eu equilibro bem. Acho que, aliás, estou a falar com quem percebe muito bem disto. Acho que na vida é muito importante nós sabermos equilibrar-nos, não é? Em muitas instâncias, e portanto eu acho que era meio-meio, diria. Ok. Se fores eleito, o pelouro da cultura vai para o CDS organizar marchas populares ou para a iniciativa liberal transformar as marchas numa atração turística privada? É uma bela questão, mas eu aí por acaso tenho uma boa resposta, porque já decidi, dou-vos esta notícia, não é? O pelouro da cultura é a exceção que eu tenho, portanto eu ainda não defini quem é que fica com cada pelouro, mas a cultura já defini. E esse vai ficar, não é o próprio Presidente da Câmara, se eu for eleito, não é, que vai ficar com o pelouro da cultura, portanto vou ser eu próprio. E espero encontrar uma cultura, ou melhor, ajudar a que a cultura no Porto seja tão forte quanto onde está a correr bem, e felizmente está a correr muito bem em muitas áreas, mas vamos reforçar em muitos vetores e vamos principalmente tentar alargar a mais gente. Acho que a cultura boa que temos na cidade, infelizmente, ainda não chega a toda a gente, e há pessoas que ainda olham para os espaços, para os eventos, para as expressões culturais como uma barreira, não é? Há pessoas, eu estive, é uma inconfidência quase, mas hoje de manhã numa reunião em que um responsável de uma grande instituição do Porto, acho que posso citar do Coliseu, Miguel Guedes, que dizia que tem uma jovem que agora frequenta o serviço educativo do Coliseu, porque e depois confidenciou que passava a Rua Passos Manuel à porta do Coliseu diariamente. Houve um dia que entrou e aderiu e está lá no centro educativo, e ela hoje confessa que se sente muito bem no Coliseu porque sempre achou que aquele não era um espaço para ela. E, portanto passou ali, e que é uma coisa, o Coliseu é provavelmente a casa mais até democrática, cultural do Porto, é muito popular, felizmente, no bom sentido, não é? Mas até nesse espaço, agora se pensarmos na Casa da Música, em Serralves, em tantos outros espaços, ainda é pior, não é? Portanto, temos de quebrar essas barreiras, não é? Ok. Como relaxas no final de um dia difícil? Tenho várias estratégias dependendo do mood do momento, não é? Quando ainda tenho alguma energia física, gosto muito de ir correr para a rua, não é? É o meu momento melhor e é quando recupero mais desse ponto de vista. Gosto de correr sozinho, normalmente, com uns fones e uma música que me leva um bocadinho para longe, não é? E portanto estou a correr, mas estou muito abstraído do espaço físico à volta, não é? E esse é claramente o mais eficaz. Às vezes tem acontecido, por exemplo, ontem queria fazer isso, mas confesso que já não tinha energia física. E portanto às vezes é só ficar num sofá a ler um livro, pronto, ou a ver qualquer coisa na televisão que não seja que não obriga a muita a uma grande concentração do olhar, digamos assim. Sim. Portanto às vezes é tipo um jogo de futebol em que eu vou vendo assim ao longe, não é? Sem grande, portanto, são coisas um bocadinho abstratas quase, não é? Para mim. E é a melhor maneira para mim para relaxar, não é? Claro que quando estou um bocadinho mais animado é importante que se diga. Este é o momento em que eu preciso de relaxar comigo mesmo, digamos assim. Sim. Para mim é também muito relaxante quando consigo estar com um grupo de amigos ou com um copo de vinho ou com umas tapas ou alguma coisa que ajude também ao convívio, não é? Isso também é sempre algo mais social. Exatamente. O que é mais de direita, beber um copo na Foz ou achar que o trânsito da VCI é culpa do excesso de feriados? Talvez essa segunda opção, não é? Apesar de tudo, não é? Não deixa de ser caricato. Eu hoje na campanha tenho dito isso muitas vezes para tentar provocar um bocado as pessoas, porque quer dizer, é mesmo assim, é um paradoxo, mas ele acontece é racional, não é? Que é as pessoas que mais se queixam do trânsito são aquelas pessoas que normalmente estão sozinhas dentro de um carro sentadas ao volante, não é? E essas é que se queixam, às vezes a buzinar e a insultar aos outros porque o trânsito está infernal, não tendo consciência de que eles próprios é que são os causadores, não é? Porque uma pessoa que está dentro de um transporte público e está parado no trânsito, eu percebo que se queixe do trânsito, não é? Mas normalmente não são essas pessoas até as mais vocais, não é? Certo. Isto é um paradoxo, não é? E portanto essa coisa de nos queixarmos da VCI
não necessariamente por causa dos feriados, mas queixaram-nos sempre do trânsito. Normalmente são as pessoas que são as primeiras responsáveis. Às vezes eu próprio, atenção, isto é uma crítica, também é uma autocrítica, não é? Certo, Eu certo. também sou automobilista e muitas vezes, pronto, começo Já todos nos irritamos no trânsito. Exatamente. E esquecemos que somos nós que estamos a provocar a causa da nossa irritação, não é? Não, mas é verdade, um autocarro elimina ali logo uma série de automóveis, não é? Tem 2 ou 3 metros ou 4 que sejam, é maior do que um carro, mas leva se calhar 5, 6, 7 vezes mais que um carro. Sim, sim, sim. Preferias ficar trancado 24 horas no bolhão ou 24 horas num congresso partidário? Ui, no bolhão, claro. Essa nem hesito. Nem hesito. Quem faz mais pressão? Um empresário do Porto a falar de impostos ou um treinador a protestar no banco de suplentes? Eu diria que é uma boa questão, porque ambas as expressões até podem ter alguma legitimidade, Sim. mas normalmente são um bocadinho indevidas, não é? E portanto acho que estão no mesmo patamar, não é? Porque, embora eu perceba que nós temos uma carga fiscal elevada, a verdade é que os empresários têm que ter uma responsabilidade social grande, não é? E, portanto, o nosso país é muito por força dos impostos e os números dizem-nos que há uma parte muito significativa de empresários que não paga, a empresa não paga impostos. Portanto, as taxas de IRC são uma parte pequenina das empresas que o pagam. Assim como às vezes no futebol o treinador para se desculpar dos erros próprios, não é? Exerce pressão sobre outros, não é? Sim. Completa a frase. Para mim, a família é... A primeira palavra que vem à cabeça é eu ia dizer tudo, a família é tudo, mas não é, porque eu, pelo menos eu no meu caso, não é? Tenho felizmente muitos amigos e muita gente à minha volta que também me completa muito e que seria de uma enorme injustiça. Portanto, eu diria que é quase tudo, não é? Ok. Que acaba por ser também família que tu escolheste, não é? É verdade, eu sinto, nesse sentido eu sinto como família, não é? Sem dúvida. Em termos de segurança, preferes mais polícia na rua ou videovigilância 4K estilo Big Brother Porto? Mais polícia na rua, porque é mais humanizada, apesar de tudo. E acho também é importante esse lado. Aliás, nós achamos que, naturalmente, não é? Todos, quando pensamos em polícia na rua, pensamos em repressão, em uma lógica mais securitária. Mas há um trabalho nesta polícia de proximidade que pode ser feito, e aliás, muitas vezes é feito, não é visível. Vou dar um exemplo, que eu já me apercebi até na campanha. Às vezes, de acompanhamento de idosos que vivem em situações de solidão, que vivem sozinhos e vivem com muitas dificuldades de locomoção e às vezes de interagir. Às vezes é o polícia que está próximo, até a polícia municipal, que faz um trabalho social, Claro. às vezes quase humano, não é? Nem é tanto, Sim. que é muito importante. E isso as máquinas ainda não fazem, pelo menos da mesma maneira, não é? Sim. As máquinas, eu até por formação profissional, não é? Eu sou um grande apologista das novas tecnologias e acho que fazem coisas ótimas por todos nós, mas há ali uma pequena diferença, não é? Eu costumava dizer mais quando andava neste mundo que há uma coisa que a inteligência artificial nunca atingirá, é que de facto no resto em quase tudo, quer dizer, nós sabemos que de facto a inteligência artificial pode substituir o homem em muita coisa e fazer mais depressa, mais barato, pronto, com mais até com mais segurança em várias matérias, mas há uma coisa que não faz, é que de facto as máquinas não choram e nunca vão chorar com sinceridade, porque há robôs que não é difícil pô-los a chorar também, conseguem manifestar a emoção, mas sem a sentir, não é? Exatamente, não é? E portanto, genuinamente, não é? Nunca vão chorar. E eu acho que este lado humano, que esse caso da polícia é um, mas podia haver outros, não é? Mas em que eu acho que eu preferia claramente ter polícias na rua do que ter máquinas ou videovigilância ou outra qualquer tecnologia, não é? Boa. Muito bem. Preferias ganhar a Câmara do Porto ou ter um passe vitalício no Primavera Sound com zona sem murros incluída? Também essa nem hesito, não é? Eu gosto muito gosto muito de várias bandas e gosto muito do festival Primavera, embora já não vá lá há uns anos, as pessoas podem não acreditar, mas há alguns anos que não vou lá, mas naqueles anos originais eu ia com muita empenho e muito entusiasmo, não é? E portanto estou desde as primeiras horas, mas não fui nomeadamente este último ano, que teve umas animações, não é? Assim, complementares, não é? Mas eu não cheguei lá sequer em nenhum dos dias, muito menos nesse momento, mas gosto muito do Primeiro São, mas é evidente, eu agora estou de facto com um sonho na cabeça que é poder fazer alguma coisa pela minha cidade e isso é na presença da Câmara. Ok, boa.
Se fores eleito, para quem é a primeira chamada que fazes? Para o líder do PSD, para a tua família ou para um mediador que gira o conflito e possa ajudar na coligação? Vai ser certamente, espero que venha a ser para a minha mãe. Porque a minha mãe, e basicamente a palavra vai ser não te preocupes que vai correr bem, não é? Porque a minha mãe já tem uma idade avançada, tem quase 89 anos, vai fazer ainda neste mês de setembro. É uma grande idade. Uma grande idade e detesta ver o filho metido na política, não é? E portanto desincentiva-me todos os dias e está genuinamente preocupada. E portanto eu acho que ela vai votar em mim porque não consegue fazer de maneira diferente, mas no fundo eu acho que ela ficaria menos preocupada se eu perdesse as eleições. E portanto eu ganhando acho que vou ligar imediatamente a dizer não te preocupes, vai correr tudo bem. Ok. Para fechar, o que é que se diz a um jovem portuense talentoso que em vez de criar uma startup está a fazer as malas para emigrar? Eu acho que nós não devemos de maneira nenhuma limitar e cortar as pernas ou as asas, se quisermos, a jovens que estão no Porto e que querem descobrir novos mundos e que querem abrir horizontes, não é? Mas eu acho que numa circunstância destas é tentar a esse jovem deixar-lhe qualquer coisa no sentido de poder regressar. Portanto, eu acho que é muito importante. Não faz sentido nós combatermos a chamada fuga de cérebros ou fuga de talento, ou como agora se diz, mas no fundo é a imigração de pessoas, não é? Jovens nomeadamente. Não se deve impor nada ou proibir nada. Acho é que devemos cultivar um enraizamento no Porto que leve essas pessoas depois de fazerem as suas experiências, de conhecerem outros mundos, não é? De mas quererem voltar mais tarde. E quanto mais cedo desse ponto de vista melhor, não é? Mas se voltarem daqui a 2 anos ou daqui a 10, preferência daqui a 2, mas se voltarem acho que vai ser sempre bom para o Porto, até que vão trazer outro tipo de experiências. Claro, o Porto sempre foi uma cidade muito aberta e é por isso que eu acho que somos o que somos também, não é? Acolhemos sempre muito bem ideias diferentes e pessoas diferentes e origens diferentes, e isso acho que é bom para a cidade, haver também esta rotação, não é? Ok, ótimo. Muito bem. Obrigado, Pedro. Sim, foi este aqui o nosso... Espero ter conseguido não desiludir muito. Acho que foi efetivamente um momento extremamente agradável. Olha, Pedro, porquê agora esta candidatura à Câmara do Porto? Quais são as tuas motivações? O que é que te levou neste momento da tua vida a fazê-lo? Há quem. Eu às vezes penso que isto é uma espécie de uma crise de meia-idade, não é? Eu tenho 52 anos, acabei de fazer 52 anos, estou naquela fase da vida em que nós pensamos um bocadinho que há um antes e um depois, não é? Um bocadinho uma fase, um bocado de transição. E a verdade é que eu, por sorte, não é? Ou pelo menos sem sorte, eu nunca teria conseguido isto, não é? Pronto, admito que também tive de fazer pela vida, como toda a gente tem que fazer. Mas fui um privilegiado no sentido de não ter tido especiais azares e ter tido com certeza casos que me ajudaram nisto. Tive uma vida, quer do ponto de vista da minha experiência no setor privado, profissionalmente falando, quer do ponto de vista do meu equilíbrio pessoal, familiar e a fim de estar numa fase consolidada. Quer do ponto de vista da experiência que eu tive no setor público também, na política, fui já muitas coisas na vida pública, de poder nesta fase da minha vida tomar a minha opção de forma muito livre, não é? Dizer o que é que eu quero fazer na vida, onde é que eu me vou realizar, não é? E aí não tenho grandes hesitações. Quando eu penso onde é que eu de facto me posso realizar, é tentar servir a minha comunidade, e há muitas formas de servir a comunidade, felizmente, não é? Vocês com este podcast também fazem um contributo cívico, há muita gente. Eu nestes dias tenho acompanhado casos absolutamente notáveis em IPSS, em grupos de voluntários apenas, até informais, que fazem coisas muito discretas, mas absolutamente notáveis, não é? E portanto há muitas formas de o fazer. No meu caso, porque também sempre gostei muito da intervenção política, mais, não é? Desde miúdo, e eu acho que me posso realizar a servir a minha cidade estando à frente dos destinos da Câmara, não é? E tentar também trazer aquilo que são as minhas experiências, até internacionais, do que conheço do mundo, do que conheço das tecnologias, daquilo que está a acontecer hoje em novas tendências, para aquilo que eu acredito que é um modelo de cidade que tem que se adaptar aos novos tempos. E, portanto, que a cidade não pode ser gerida como era gerida, se calhar, há 20 anos, ou há 15, ou há 25 anos atrás. Porque o mundo mudou. Não é, quem governou naquela altura com outros parâmetros, ou ainda governa hoje com outros parâmetros, faz com certeza com o melhor que sabe e não está necessariamente errado. O problema é que quando tudo à volta está a mudar, nós não podemos ficar no mesmo sítio, não é? E a verdade é que o mundo está a mudar muito depressa, como sabemos.
as necessidades das pessoas, e estou a falar com duas pessoas que sabem bem isto, não é? Hoje em dia são muito diferentes, não é? Esta manhã, na mesma reunião que há bocado já citei, dava este exemplo, não é? Há uns anos atrás nós tivemos, ainda foi no tempo do governo, pronto, isto é relevante para o caso, mas foi no tempo do governo de António Costa. Eu lembro perfeitamente de algo que me impressionou, porque as parangonas de jornais um dia, e os telejornais abriram porque o Primeiro-Ministro dizia com muito orgulho, não é, que Portugal estava a crescer acima da média europeia, não é? Estava-se para o crescimento do PIB, não é? E aquilo era uma coisa... Sim. E de facto foi um gesto normal, não é? De quase propaganda do governo. Porquê? Porque nós estamos todos habituados, num espaço mais mediático pelo menos, a achar que um sucesso de um país é olha-se para o crescimento económico, não é? Olha para o PIB, cresceu, fantástico. Sim. Está estagnado, está tudo mal, alguma coisa de errado, não é? E neste mesmo dia, eu por coincidência folheava um jornal, uma revista, já não sei, e vi uma noticiazinha assim de rodapé, muito pequenina, não é? Dizer que Portugal era o país da Europa, aliás da OCDE, que ainda são mais países que a Europa, o país da OCDE onde mais se consumiam antidepressivos, não é? E que aliás a diferença é muito significativa, não é? Acho que Espanha é o segundo e está a ser quase metade das nossas. Sim, É destacadíssimo Portugal, não é? E ninguém ligou àquilo, aquilo é uma coisa que eu por acaso me apercebi. Portanto, nós não temos noção, hoje em dia, do que é que as pessoas realmente querem, precisam, achamos. Muitos de nós que estamos na política e na decisão, não é? Olhamos para indicadores que não são o bem-estar das pessoas, a realização das pessoas, não é lá no Excel que diz que de forma agregada crescemos 0,2% e fazemos uma festa. Quer dizer, sim. há outras variáveis, não é? Outras. Okay. E eu acho que numa Câmara Municipal nós podemos ter muito mais impacto nessas pequenas coisas, porque se calhar se fizermos um jardim, se fizermos um parque infantil, se criarmos condições para os idosos andarem em segurança na rua, se melhorarmos os transportes públicos e as pessoas não passarem uma hora em stress, entaladas dentro de uma carruagem, etc., nós temos um impacto na vida das pessoas que é muito mais importante do que se calhar estarmos a olhar, lá está, para os indicadores macro, não é? E agregados que no fundo esquecem as realidades mais individuais, não é? Claro, porque efetivamente o bem-estar, não é, das pessoas, a qualidade de vida das pessoas vai influenciar todos estes fatores mais sociais, nomeadamente a economia. Sem dúvida. Hoje em dia hoje acho que já se começa a perceber que isso é verdade. Claro. Mas infelizmente, se olharmos para o nosso espaço mais mediático, se abrirmos as televisões ou abrimos os jornais, parece que ninguém percebeu isso ainda, não é? Pois. Sim, mas é uma questão curiosa que tu dizes, não é, Pedro? E nós efetivamente também é muito aqui no nosso podcast algo que exploramos bastante, esta questão da saúde mental. E agora que tu falaste esta questão dos antidepressivos e estavas aqui efetivamente a partilhar connosco também algumas soluções que tu consideras que poderão trazer mais qualidade de vida aos portuenses, não é? Como é que tu achas que, para além daquilo que partilhaste connosco, estes antidepressivos podem ser cada vez menos receitados, entre aspas, para além destes espaços verdes, etc. Estavas a falar a questão da cultura, que irias ser efetivamente também aqui o responsável. Que outras medidas é que achas que podem ser acrescentadas para esta qualidade de vida ser garantida, não é, dos portuenses? Pois, eu acho que é muito... portanto, tem que ser uma daquelas... a palavra que hoje se usa muito, não é? Uma atitude multidisciplinar, não é? Portanto, que há várias variáveis, não é? Não há uma solução apenas para isto, não é? E aqui algumas já citamos, não é? Acho que o próprio o cuidado do espaço público em geral, isto vai desde a limpeza das ruas, não é? Até criarmos espaços especiais de usufruto das pessoas, de benefício, por exemplo, de criação cultural ou de exposição cultural, ou de concertos, ou do que se achar que é conveniente e arranjar a maneira das pessoas, de facto, a acederem, até se ter outro tipo de abordagens mais, se quisermos, mais profundas. Quer dizer, por exemplo, aquilo que é a relação hoje em dia cada vez mais importante do cidadão com os cuidados de saúde, a forma como se acede, como as pessoas sentem alguma segurança, porque nós felizmente temos um bom serviço de saúde, não é isso que está em causa, a resposta depois final é boa, os profissionais são ótimos, não é isso que está em causa. Mas as pessoas às vezes quase sofrem de uma espécie de um stress prévio, não é? Porque vão ter uma consulta e de repente não sabem o que é que lá vão encontrar, porque ou há uma greve e depois não existe, ou não encontram o local porque os hospitais são algo absolutamente louco e ninguém ajuda. Muitas vezes estamos a falar às vezes cidadãos mais idosos, muitas vezes, não é? Que de facto têm muita dificuldade às vezes só, e tudo isto contribui para uma instabilidade emocional, não é? Muito forte, não é? Eu estou a dar assim alguns exemplos porque isto tem de facto de ser abrangente. E aqui nós... é uma coisa que já se faz relativamente pouco na vida política, porque normalmente os políticos acham que têm um faro especial e um instinto, não é? E são pouco metódicos e pouco científicos, não é?
Mas aqui vale a pena às vezes olhar para outros casos, não é preciso inventar a roda, não é? Ver casos de sucessos que existem em termos globais, não é? E perceber que já houve quem tivesse esse tipo de boa vontade, não é? Eu lembro-me assim de memória, não é? De haver até países, já não digo em cidades, não é? Mas países, por exemplo, a Nova Zelândia, já há uns anos atrás, com a Jacinda Ardern como primeira-ministra, não é? Ela criou um orçamento do bem-estar e, portanto, começou a pensar a todas as políticas públicas na base do bem-estar. E, portanto, o próprio orçamento tinha como base o bem-estar das pessoas e o resto vinha agregado, não é? A Escócia fez isso também, não é? Aliás, eu na altura vi isso, que é curioso, foi certamente uma coincidência, mas se calhar não foi completamente coincidência. Os melhores casos em termos globais que tínhamos era quando eram mulheres a liderar os governos, os executivos, não é? Interessante. Que é interessante, Sim, digo, sim. pode haver um lado de coincidência, não é? Mas é uma abordagem, porque a política tradicionalmente, não é só política infelizmente, não é? Mas não tinha mulheres a liderar, não é? E portanto ainda há um lado muito masculino de olhar para as políticas públicas, não é? E eu acho que isso também não ajuda, e portanto não quer dizer, eu falo por mim próprio que sou homem, não é? E que me estou a candidatar a um cargo, portanto eu não estou necessariamente a defender que tem que ser mulheres sempre a liderar, não é? Certo. Mas haver uma abordagem também feminina, Esse lado, não é? eu acho que é muito importante, e eu acho que historicamente faltou, não é? Faltou isso, aliás, como nós sabemos nas empresas também, por isso é que se calhar às vezes temos de apelar à responsabilidade social das empresas, porque muitas vezes a atitude se calhar não é mais correta por parte dos líderes empresariais, porque acho que também historicamente não houve se calhar esta componente feminina, Sim. pelo menos de forma igual à masculina, não é? Ok. É um ponto muito importante que referes aqui, não é, Pedro? Que efetivamente esse esta equilíbrio... atenção não é científico que eu estou a dizer, não é? É só um palpite meu, digamos assim, daquilo que eu vou vendo, não é? Eu acho que talvez pudesse ajudar se tivéssemos mais mulheres a liderar, não é? Ok. E como é que se faz esse desraizamento, não é? Ou seja, até olhamos para fora, basta viajar e vemos medidas fantásticas, sociais até e tudo mais, e muitas vezes dá a sensação que cá em Portugal temos dificuldade em trazer medidas novas ou medidas até que iam resolver certos problemas. O que é que tu achas que acontece? É uma mentalidade muito fechada, está muito enraizado? Como é que se muda isto? Eu acho que também aqui há várias razões. Eu acho que talvez pelo menos três. Uma primeira, de facto, é cultural do nosso país. Isso também está medido, não é? Por quem estuda estas sociologias e afins, não é? Que nós temos comparativamente com outros países, não é? Nós temos uma maior aversão à mudança, ao risco, à alteração portanto, somos nesse aspecto mais conservadores. E, portanto, quando há alguma coisa nova, nós no início depois adaptamos muito melhor que os outros, não é? Mas há uma barreira. Depois entranha-se. É isso, exatamente. Acho que essa expressão caracteriza bem aquilo que é a atitude normalmente do português para tudo, não é? Portanto, quando uma coisa é diferente, é estranha, não é? Há muitas reticências para não dizer barreiras, não é? Felizmente depois somos muito melhor que os outros a adaptarmos, não é? Aquela coisa do desenrascanço, nós rapidamente, não é muito nosso, não é? Também. Mas acho que há esta barreira, de facto, que nós resistimos muito a alterar, não gostamos do status quo, mas temos medo que o que venha de novo possa ser pior, e, portanto mais vale o que está do que, não é? Do que o que possa vir depois, não é? Este por um lado, não é? Por outro lado, acho que nós temos aqui há outro tipo de resistências a essa mudança que podem vir de outra natureza, que não é só cultural, não é? E tu tinhas posto, desculpa, eu perdi-me um bocadinho, tu tinhas colocado a questão de... Ou seja, nós viajamos e até vemos outras coisas que se calhar em Portugal iam funcionar muito bem, não é? Sim, porque é que não vem para cá, não é? Exato, porque é que não vem para cá? Até se falamos de educação, não é? Assim de... Certo. Era precisamente isso. Por um lado, esta questão cultural, depois é um outro lado que é, na adoção de políticas públicas, e é só mais para o setor público, nós temos uma administração pública muito fechada desse ponto de vista. As próprias regras, portanto, a administração pública, quando eu digo, não é só as pessoas aqui, não é? As próprias regras, as leis, os regulamentos, as burocracias que temos estão muito enraizadas, essas sim, não é? E há uma máquina, digamos assim, que está instalada e que, portanto, também não quer perder, às vezes, o seu pequeno poder, ou só não quer é alterar porque, pronto, todos nós sabemos que quando temos rotinas e temos... Sim. estar a alterar isso às vezes é um pequeno pesadelo, não é? E, portanto,
fica tudo muito instalado, não é? Portanto, eu acho que temos este lado que leva para quem tem decisão política, porque às vezes nós temos aqui, acho que nós todos percebemos, temos empresas altamente ágeis, não é? Que conseguem adaptar-se, claro. Como há bocado dizia, nós somos os maiores na arte do desenrascanço, não é? E temos muita agilidade até cognitiva e depois operacional, não é? Mas temos uma máquina, então a máquina do Estado, pública, digamos assim, é muito, muito forte, não é? Ok. Muito bem. Acho que está na altura, não é? Está na altura, sim, de avançarmos para a nossa rúbrica criativa. Agora estou assustado. Pedro, aqui o João tem o dom do improviso, do rap, não é? Então aquilo que nós pedimos aos nossos convidados é que lancem ou um tema, ou palavras, ou criem uma história, e o João tenta reproduzir isso em improviso. Portanto, sim. É o que te vier à mente. Mas estás à vontade. Eu agora estou tão focado na campanha que eu talvez, o que me veio à cabeça são aquelas ideias fortes que eu tenho para a campanha, não é? Desde os transportes públicos gratuitos para todos, para promovermos uma mobilidade mais sustentável, pronto, e socialmente mais acessível para todos. Termos mais vagas nas creches e termos mais apoios para os idosos. É muito importante do ponto de vista da coesão social e do cuidado pelos outros, que eu também acredito. Eu defendo uma candidatura do Porto à capital verde europeia em 2028, que a ideia é atingirmos metas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, dos espaços verdes, do número de árvores, pronto, tudo que está associado, não é? Componente de eficiência energética, etc. Não é? Pronto, e talvez, não sei se já mais. Está ótimo, estás à vontade. Pronto. Eu depois vou tentar aqui também incluir tudo que conseguir, Pedro, não é? Naturalmente. Pronto, claro, é isso. Por isso é que eu não sei se estou a dizer a mais ou a menos. Não, portanto, transportes públicos gratuitos, as vagas nas creches, apoio a idosos, capital verde, ou seja, mais árvores, mais sustentabilidade, digamos assim, 2028. O moto até mais árvores, mais jardins e mais limpeza, não é? Limpeza urbana. Ok. Muito bem. Acho que sim, vamos ver como é que o meu cérebro organiza tudo isto. Eu não consegui chegar à segunda palavra, portanto. A parte musical sou eu que tento aqui fazer. Agora é segurada pelo Bruno. Estou só a levar aqui com os anúncios, pronto, faz parte, não é? Nós começamos a experimentar isto há pouco tempo do Bruno fazer o beat ao vivo. Portanto, aqui numa aplicação. Eu sou um privilegiado estar aqui a assistir. Muito bem. No fundo, não é fazer beat ao vivo. Os beats já existem, é só ativar ou desativar. Tá bem, mas... No fundo é isso. Tens razão, João. Eu tento, tens razão. Pá. Ok. É isso mesmo, Era isto. Portanto, transportes públicos gratuitos, cuidar dos nossos idosos portuenses, vagas nas creches, queremos deixar os miúdos seguros, enquanto também trabalhamos. Capital Verde em 2028, mais árvores, mais espaços verdes, limpeza. Acho que sim. Portanto, temos que ajudar as crianças e os idosos. Temos que ajudar as crianças e os idosos. Temos que ajudar toda a gente que é do Porto tem que vencer. Na verdade nós só queremos os espaços verdes, acredita, para poder comer. Queremos andar e correr, queremos brincar e saltar. Na verdade não queremos é trabalhar, nós só queremos chilar. Mas nós só queremos é que tudo no Porto pode ser bem melhor. Porque eu só quero é ter um parque verde à porta de casa e ao meu redor. Vou passear o meu cão, mas também vou com a minha avó e com o meu avô. Na verdade não vou com o meu carro porque está variado lá o capô. Já não consigo mais arrancar, por isso eu prefiro mesmo ir a pé. Transporte público, acredita que eu quero ir da TCP do Porto à Sé. Tudo o que eu faço eu tiro o boné, estou a rimar e eu tiro o chapéu. Da forma que agora sabes que eu estou a mesmo só agora mesmo a tirar o véu. Eu só quero ser idoso, quero envelhecer com dignidade. Na verdade eu só quero em 2028 ser a capital da sustentabilidade. Eu já não tenho ar para tentar rimar, mas uma árvore eu só vou plantar. Vou lá ao jardim lá fora, acredita, até plantar e
servir nessa bendita. Eu já não quero mais nenhuma medida, na verdade eu só quero mesmo falar. Na verdade todo o partido e toda a gente, eu só quero mesmo apoiar. Agradecer ao Pedro pelo desafio, estou-me a sentir vivo a rimar. Cada palavra que eu tenho na mente, acredita que agora eu não vou encravar. Eu quero é sustentabilidade e quero transportes para toda a gente, gratuitamente. Na verdade porque acredita que eu quero mesmo para toda a gente. Mas o beat já está a acabar, eu estou cansado, eu tenho que falar. Tiago, agora o som vai tentar minimizar de forma gradual. Tudo o que eu quero é ser especial, tudo o que eu quero é o meu Portugal. Mas não há cidade mais bonita do que o Porto e há no nosso Portugal. Uou, está! Obrigado, Pedro. Tentei o meu melhor. Espetacular, Impressionante. Espetacular. Bolas. Obrigado. Incrível. Obrigado. Incrível. Este é o nosso Muito momento, Vozes da Rua. E por falar em vozes, não é? Temos diferentes vozes a candidatar-se aqui à Câmara do Porto, és uma delas. E era aqui uma questão que também te queria colocar, Pedro, não é? O que é que te diferencia dos outros candidatos? O que é que tu sentes que tens para acrescentar que os outros não têm? Queres partilhar um pouco connosco aquilo que sentes que é um fator diferenciador em relação à tua candidatura? Posso tentar, é um desafio tipo que tu assumiste agora. Queres que eu ponha o beat, se quiser? Exatamente. Mas porquê é que eu digo isto? Porque eu tenho tentado e vou tentar até ao final da campanha porque acho que o Porto merece, não é por mais nada, que façamos todos uma campanha mais pela positiva, não tanto a denegrir ou a apontar os pontos negativos dos outros, certo, mas certo. a tentar promover os nossos pontos fortes, não é? Até porque genuinamente, isto não é porque fica bem dizer, eu acho que os candidatos são muitos, não é? Portanto, eu posso estar a ter uma outra exceção que não conheço tão bem, mas dos que eu conheço, acho que eles são todos gente muito qualificada e gente muito bem intencionada e, portanto, está a candidatar-se com a melhor das intenções e não tenho dúvidas que gostam do Porto, querem melhor para o Porto. Portanto, eu, com alguma imodéstia, perdoe-me, se calhar acho que nesta altura, pelo contexto, por aquilo que é a minha preparação, por aquilo que vivi, pela minha circunstância, não é? Como diria o Ortega HC, eu estou em melhores condições de ser melhor Presidente de Câmara. E é essa a grande distinção, não é? E aí eu diria que talvez, eu inevitavelmente tenho que dizer, eu comparo-me um bocadinho mais com o candidato do Partido Socialista, que é aquilo que me parece que, pronto, que todos têm o mesmo direito, têm a mesma legitimidade, mas parece que seremos os dois os candidatos verdadeiramente a Presidente de Câmara, os outros serão mais a ser eleitos vereadores, certo. Ou algo parecido. E portanto, entre nós, eu diria que talvez haja uma visão de cidade um bocadinho diferente. O Partido Socialista defende mais, por exemplo, mais 5 mil casas para o Porto, construção de mais 5 mil casas para o Porto, o que implica muito mais betão na cidade, não é? Implica mais, provavelmente, 15, 20, 25 mil pessoas a viver no Porto, não é? E o Porto hoje é uma cidade muito massificada, não é? Já Sim. É uma cidade com excesso de confusão, de trânsito, de ruído, de stress geral, não é? E portanto eu acho que a minha visão de cidade é privilegiar o tal bem-estar de quem cá está, quem cá vive, e talvez em vez de, nos poucos espaços livres que ainda temos, espaços verdes que temos, em vez de lá construir mais casas e mais prédios novos, eu prefiro reabilitar o que temos, criar políticas próprias para determinados segmentos que precisam de habitação no Porto, porque ela de facto está muito cara, isso não há dúvida nenhuma, nomeadamente para os mais jovens, para a classe média, mas ser muito segmentado e muito direcionado. Portanto, não termos o propósito de atrair mais pessoas para o Porto, porque com mais 5 mil casas é isso que vai acontecer, não é? Certo. Eu acho que é preferível nós termos uma política de desenvolvimento um bocadinho diferente, não é? Mais virada para o bem-estar e se calhar menos para aquilo, como há pouco dizia, aquilo que é se calhar a tradição dos programas eleitorais autárquicos que já há 20 anos se faziam assim, não é? Propunha-se mais casas, propunha-se mais construção, mais rotundas, se calhar mais estacionamento, mais estradas novas, e eu acho que agora devemos virar um bocadinho essa página, não é? Estamos numa fase diferente da nossa vida coletiva, não é? Sim. E principalmente em comunidade, não é? E privilegiar mais estes espaços de comunidade e menos de massificação, não é? Ok, ou seja, aqui o reabilitar, não é? Também, porque efetivamente já todos passamos por casas abandonadas no Porto, acho que é aqui um bom ponto que também... Há imensas casas, traz, aliás, começa por haver muitas casas vagas e que nem precisam de ser reabilitadas. Certo. O Porto tem muitas casas que estão vazias, não é? E que têm condições. Portanto, nós não precisamos de mais construção se queremos dar condições para outros viverem. E depois temos muitos edifícios, alguns até são públicos, são do Estado Central e são da Câmara, mas muitos privados também, não é? Que esses, assim, mais vale, em vez de estarmos a fazer mais construção, vamos recuperar esses, não é? Do que estarmos propriamente a criar mais confusão na cidade, não é? Ok.
Eu acho que é interessante isso e realmente é fundamental. Eu comecei a notar muito isso quando tive filhos, não é? Eu tenho 2 filhos e já vivi em outras partes da cidade do Porto e pronto, e as crianças às vezes em casa são complicadas, não é? Então os parques e tudo mais, espaços verdes são fundamentais. Sem dúvida. Pronto, há zonas que nisso é mais difícil. Agora, por exemplo, esta zona aqui, não vou dizer qual é, mas é muito mais agradável nesse sentido e acho que ou seja, é preciso as famílias também, precisamos de crianças e filhos, não é? Sem dúvida. Ou seja, a cidade privilegiar isso, acho que é mesmo fundamental. É porque isso tem um outro objetivo, que tem logo esse óbvio para cada uma das famílias. Mas aquilo que nós, se calhar, alguns, pelo menos eu sou um bocadinho mais velho que vocês, não é? Eu lembro-me, não é? E as gerações anteriores às vossas, os vossos pais e a geração dos vossos pais e avós lembram certamente que havia uma lógica de comunidade diferente. Porque às vezes um jardim infantil significa que as crianças vão, mas depois vão os pais e portanto, conhecem os vizinhos, conversam com os vizinhos sobre os problemas locais, sobre se calhar a forma de arranjar melhor o jardim, e depois começa a haver um sentimento de pertença ao local, de enraizamento, de comunidade, que no meu sonho de cidade é assim que se faz uma cidade, não é? O termo cidade é mais do que propriamente haver um conjunto de vias públicas e de prédios, não é? A cidade é isto, é comunidade, não é? Viver-se de uma maneira diferente o convívio também social entre todos, não é? Claro. E os jardins ainda têm essa vantagem. Os espaços verdes em geral, pode ser um parque infantil, pode ser um jardim só para, pronto, com um quiosque, será com uma banca e uma esplanada. Claro. Há muitas formas de o fazer, não é? Sim. E tu estavas a falar agora também, recuando aqui um pouco, não é? Falavas como tu e o Manuel Pizarro, sendo aqui os 2 grandes candidatos e que acaba por estar aqui taco a taco, não é? As sondagens, etc. Sim. São os 2 verdadeiros candidatos à Câmara do Porto, no sentido de que já existe esta expectativa, não é? E eu tenho aqui uma questão para ti, não é, Pedro? Portanto, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, afinal, chega ou não chega para vencer a esquerda? Esta pensei. Eu espero que sim. Essa foi muito Eu vou fazer coisa que não percebi. Não, para mim eu espero que chegue e também se não chegar, pronto, eu vou reconhecer a derrota. Portanto, não há outra visão da minha parte, não é? Eu acho é que nós temos de ter humildade democrática, porque pelo sistema eleitoral das autarquias, quem tiver mais um voto que o seguinte é Presidente de Câmara em qualquer circunstância. Aquilo que, por exemplo, em termos nacionais não acontece, pode haver depois um acordo no Parlamento, não é? Entre partidos que até nem foi o que ganhou, mas depois pode escolher o líder do governo. Nas autarquias não acontece. E, portanto, aqui, se eu ganhar posso ganhar por mais um voto, ou por um conjunto de votos, mas não ter a maioria para governar depois, não é? Pode acontecer, é normal, não é? Por exemplo, atualmente o Carlos Moedas em Lisboa teve isso durante os últimos 4 anos. Sim. E, portanto, haveria uma tentação muito grande, se calhar, vamos pôr a hipótese de eu fazer um acordo com um outro partido, por exemplo, o Chega, não é? Mas pode ser qualquer outro, não é? Sim. E de repente fazer uma maioria que permita governar com mais estabilidade. E eu já assumi que eu com o Chega não vou fazer esse acordo de governação em circunstância nenhuma. Não é? Porque partidos radicais, eu estou a dizer o Chega porque normalmente é o tema, não é? Até houve umas notícias que já criaram alguma dúvida, não é? Mas foi de facto uma má interpretação que foi colocada num título de uma frase que eu não tinha dito, não é? Porque de facto para mim o que não quer dizer que eu não tenho humildade democrática para, se o Chega a eleger, eu tenho que respeitar os votos e portanto tenho que tratar o Chega como trato os outros, no sentido, claro. Se vierem por bem, como se costuma dizer, com contributos positivos para a cidade, eu obviamente agradeço e acolherei. Não quero fazer um acordo de governação porque não quero estar condicionado por alguns princípios que esse partido defende e que eu não acredito, nos quais eu não acredito e que acho que ferem aquilo que são, para mim, princípios muito importantes, até do ponto de vista quase civilizacional, não é? Portanto, e depois que não é um partido, eu conheço bem, que estive no Parlamento a lidar com eles durante um ano, é um partido que não é confiável, não é? E, portanto, eu até podia chegar a um acordo, por hipótese, não é? Num dia, mas que eu não sei se no dia a seguir ainda se mantinha o acordo. E, portanto, eu para aí prefiro que não haja nenhum acordo e se vierem boas ideias do Chega, com certeza que serão bem-vindas. Mas não quero nenhum compromisso para além disso. Não? Ok. Ótimo. E de resto espero que esta coligação, que é de facto uma coligação de partidos, de 3 partidos, do PSD, do CDS e Iniciativa Liberal, sim. E que tem felizmente muita gente independente, não é? Também a participar. Isso eu já avisei os partidos que, por um lado, este é aquele que eu pretendo que seja o meu último cargo político, se for eleito Presidente de Câmara. Portanto, eu não tenho mais ambições de fazer carreira nenhuma.
e no dia que eu tomar posse, nesse dia o meu partido, eu tenho usado a expressão, o meu partido passa a ser o Porto, e portanto, claro que eu tenho uma base ideológica e de formação que está próxima desses partidos, como é evidente, mas eu depois vou olhar sempre para o interesse da cidade, não é? Mais do que dos partidos. Como é que tu vês esta questão da imigração, que se fala tanto, vários partidos, o Chega, não é? Tem essa bandeira até. Como é que tu vês? Efetivamente há um problema, como é que se resolve isto? Sim, há um problema, até mais que um problema associado à imigração, temos de o reconhecer. Agora, nós temos de resistir perante o problema a ter uma atitude demagógica, populista e até às vezes de querermos acicatar polémicas e controvérsias para tentar ganhar benefícios. Sim. Portanto, tem que haver sentido de responsabilidade. Mas o sentido de responsabilidade não nos pode também inibir de olharmos para uma realidade. E a realidade não é muito difícil de percebermos, é que nós nunca imaginamos na história provavelmente que isto iria acontecer, mas tivemos em muito poucos anos uma entrada massiva de população que não era residente em Portugal, não tem nacionalidade portuguesa e que vem de culturas diferentes da nacional, não é? Desde a língua até hábitos de todo o tipo, não é? Até gastronómicos, não é? Entre tantos outros, não é? E há sempre um choque, isto é natural, nós não podemos também achar que as pessoas passam a ser racistas porque estranham um pouco aquilo que não conhecem, é normal, não é? E portanto temos de compreender que a sociedade tem algumas resistências, desde evidentemente que não se sente num campo, que se está a discriminar, que se está a ter uma atitude hostil, como é evidente, mas temos de compreender para podermos melhor integrar os imigrantes, não é? E eu acho que se desequilibrou a forma como massivamente e sem controle, em muito pouco tempo entrou muita gente. Isso causou um dano social importante e eu espero que seja reparável. Porquê? Porque hoje há um sentimento, eu não digo isto com orgulho nem com satisfação, mas há um sentimento também na cidade do Porto, não é só na cidade do Porto, mas também na cidade do Porto, há um sentimento de alguma resistência, digamos assim, às comunidades imigrantes, porque se generalizam comportamentos que até são minoritários, para não dizer pontuais, mas que se generalizam. Nós temos, de facto, imigrantes no Porto que estão a viver de forma absolutamente inaceitável, às vezes aos 20, 30 e 40, numa habitação que é para 4 ou 5 pessoas. Claro. Nós temos determinado tipo de grupos dentro de determinadas comunidades imigrantes que de facto fazem da criminalidade o seu modo de vida, que atuam, está identificado em determinadas zonas da cidade e que estão a causar danos. Nós temos às vezes grupos, conflitos até na via pública dentro das próprias comunidades, que têm disputas étnicas ou de outra natureza dentro das comunidades. Portanto, nós temos tudo isso. O problema é que, como temos isso e nós não conseguimos regular, controlar isso, de repente a população do Porto, não é, neste caso, olha para estes casos e generaliza e acha que os imigrantes são um problema, não é? Sim. Quando o problema não são os imigrantes, é determinado tipo de comportamentos dentro das comunidades imigrantes que têm não é porque as pessoas são diferentes, é porque de facto estão numa circunstância diferente, porque muitos não estão legalizados, vivem em circunstância irregular, Claro. vivem muito vulneráveis economicamente, estão dependentes às vezes até de tráfico quase das redes, não é? E portanto essas pessoas têm comportamentos que nos deixam, e portanto o que é preciso aqui? Nós temos de facto de pôr um bocadinho de água na fervura, como se diz, temos de controlar a imigração, nós pelo menos durante um prazo de tempo temos de reduzir, não é? Nós não podemos, porque o princípio do Porto acolher tudo e todos é muito bonito, mas na prática não resulta, não é? Porque criam uma tensão social que depois tem consequências muito negativas, desde logo para os imigrantes, não é? Mas depois para toda a sociedade. E portanto nós temos agora é uma fase de pousio, na minha opinião, temos de acalmar e temos de ser muito rigorosos e até severos para os comportamentos desviantes nas comunidades, como aliás nas outras, mas também nas comunidades imigrantes. Portanto, quem tem um comportamento que não é legal, não é regular, não é por ser imigrante que deve ser desculpado, não é? Portanto, eu não defendo de maneira nenhuma perseguição especial a imigrantes, era o que faltava, não é? Longe disso. O que não defendo também é o contrário, de repente vamos desculpar determinado tipo de comportamento só porque são imigrantes. Claro. E eu a acho lei é que aplicável a todos. a todos, não é? Claro. E a lei é enorme, mas às vezes também são as normas sociais. Eu dou um exemplo muito concreto. Nós temos algumas comunidades que agora recebemos aqui no Porto que culturalmente têm uma atitude, por exemplo, perante o sexo feminino que não é a mesma que nós. E aí, perdoem-me, mas nós não podemos aceitar no Porto. Se querem vir para o Porto, têm de se adaptar, se integrar nas nossas normas sociais, naquilo que para nós é
é um princípio Claro que básico, um valor básico. O respeito pelas mulheres é absolutamente inegociável, não é? E, portanto, não é porque eventualmente vem de uma cultura em que isso, se calhar, até é uma prática e é aceitável nesses países que nós aqui vamos, de repente, ceder aquilo que para nós é essencial. Não é? Claro. Sim. Achas que nesse caso, por exemplo, seria interessante investir mais naquele modelo de aulas de... no fundo são aulas que explicam como é que funciona a cultura, não é? Local e assim, que se faz noutros países também. Eu acho que sim, que era muito importante. Nós, dentro das políticas de integração, que há um lado também ser mais cultural que é preciso, não é? Claro. E está mais ou menos estudado, por exemplo, a língua é muito importante também, não é? Porque nós, felizmente, no país sempre tivemos muitas comunidades imigrantes, não é? Nos últimos anos muitos brasileiros, não é? E noutros tempos até vindo de países africanos de língua portuguesa e nunca tivemos nenhum problema excepcional. Claro. Porque a língua não era de facto uma barreira. Às vezes a língua é a barreira, não é? Porque cria desconforto, cria estranheza, cria para os próprios imigrantes. Muitas vezes também. Muito mal entendidos. Há muita coisa ali. Não é? E, por exemplo, essas aulas de português, e quando digo português é a língua, mas é muito mais, de facto, é os hábitos, as culturas, o poder haver esse espaço de integração, não é? Claro. E há alguns casos até com sucesso. Atenção, nós generalizamos sempre, porque tem que ser neste tipo de conversas, não é? Mas nós, felizmente, a campanha até já me tem mostrado isso, não é? Determinado tipo de zonas da cidade, com determinado tipo de associações que fazem um esforço muito interessante, às vezes até grupos de vizinhança, não é? Muito informais, não é? Que estão a tentar, precisamente com esse tipo de ações, integrar comunidades imigrantes e que têm bom Pois é, resultado. fantástico. Ótimo. Portanto, infelizmente, estes episódios Passa muito rápido. passam a voar, parece que acabamos agora de falar, mas temos aqui um último desafio para ti, Pedro. Gostávamos de que numa frase te dirigisses aqui aos portuenses, no sentido de numa frase descreveres aquela que é a tua visão para a cidade. Resumidamente, ao longo da nossa conversa, foste apresentando aqui várias soluções, várias medidas, várias ideias, mas qual é a frase que tu queres deixar para os portuenses a apelar também aqui ao voto, naturalmente? Pois, eu vou apresentar, e já tenho vindo a apresentar um programa muito extenso, com muitas medidas, mas há uma ideia que eu acho que é aquela que me move, que é, se quiserem, é o meu sonho, não é? Eu gostava que a minha cidade, o Porto, fosse o local do mundo onde as pessoas são mais felizes. Isto é um sonho, eu tenho noção que é muito difícil, e tenho também a noção que não é um Presidente de Câmara que decreta a felicidade das pessoas, não é? Mas acho que a Câmara pode ter um papel a criar condições para que as pessoas possam encontrar a sua felicidade. E por isso é que tenho esta visão muito associada ao bem-estar, no fundo à cidade como comunidade, porque também ninguém é feliz sozinho, não é? É muito importante termos sabermos viver todos juntos. E, portanto, se eu puder modestamente contribuir para que as pessoas do Porto, daqui a 4 anos, sejam mais felizes do que são hoje, eu acho que já me sinto realizado. Não é? Ótimo. E acho que é uma excelente reflexão, não é? Sim, senhor. Portanto, Muito bem. Que grande episódio. grande episódio. Obrigado, senhor. Pedro. Obrigado, para muito mim foi obrigado. ótima esta conversa. Obrigado. Manda Focas, mais uma vez, como não poderia deixar de ser, e como estamos vindo a partilhar com vocês também nos últimos episódios, apelar aqui ao voto, seja no Pedro ou noutro candidato, exerçam o vosso direito. Estamos numa altura fundamental para celebrar a democracia, portanto, sejam responsáveis, sejam informados e deixem um gostozinho aí, um Subscrevam comentário também. podem fazer essas coisas. E mais uma vez agradecer aqui ao grande Pedro por ter participado do nosso podcast. Obrigado, foi um gosto e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado, Aqui. Pedro. Obrigado. Até à próxima, Manda Focas. Um abraço. Mind the fuck.